Me responde uma pergunta. O que você faria se encontrasse o cervo de 99 noites na floresta, na vida real, no meio de um bosque? Sinistro, né? Bom, isso é o que supostamente aconteceu na história de hoje. O relato dessa história pertence ao João. Antes de eu contar como o João passou pela experiência mais macabra da vida dele, eu vou apenas pedir para você se inscrever no canal para não perder mais nenhuma história do Roblox. E por favor, deixa o like que você sabe que agora eu sou o contador de histórias oficial do Roblox. Voltando, bom, vamos falar de um menino chamado João. A gente não sabe como é a aparência dele, então vamos imaginar que ele é esse menino aí, ok? O João era simplesmente viciado em 99 noites na floresta. Ele não era só viciado, ele era um dos melhores jogadores que vocês podiam imaginar. Ele já tinha passado por centenas de noites dentro do game e dominava todos os monstros que tinham lá, já que dentro do jogo tem a coruja, tem o cervo, tem os ocultistas, ele sabia como fazer tudo. Era um jogador profissional. Ele jogava tanto, mas tanto que os pais dele até alertavam: cuidado, João, a gente não sabe que jogo é esse, vai que esse jogo tem algo de maligno. E o João sempre achou isso uma besteira. Por mais que o jogo tivesse um elemento de terror e tivesse algumas entidades bem esquisitas, né, podemos dizer que realmente são, ele nunca pareceu ser muito ofensivo. Era, na verdade, inofensivo pro João. Então ele continuou jogando. Foram meses jogando 99 noites na floresta, até que no mês de novembro, tudo mudou. João estava novamente jogando, como ele já normalmente faz. Geralmente ele sempre joga com seus amigos, mas naquele dia ele estava jogando sozinho. Não sozinho, mas jogando com pessoas que ele não conhecia, em servidores aleatórios, sabe? Já era tarde da noite, né? Era uma sexta-feira, então o João não tinha aula no dia seguinte. Ele ficou jogando até 2 da manhã. Então ele jogou com mais 2 players aleatórios que ele não conheciam, e esses 2 players eram completos noobs. Pois é, sabe aqueles caras que não te ajudam em nada no jogo? Você já deve ter passado por isso. É exatamente isso. Então logo depois os players ficavam morrendo, e no final eles quitaram do jogo. Então o João se viu tendo que jogar sozinho. Mas até aí tava tudo bem. Ele não ligava de jogar sozinho, já que ele era um pro player. Ele era realmente muito bom. No começo não parecia nenhum problema ele jogar sozinho, só que ele ainda não sabia o que estava por vir. Ele então foi resgatar uma criança e tentou lutear alguns baús lá dos ocultistas. Sabe os ocultistas do jogo? Pois é. Porém, quando ele estava terminando de pegar um dos baús, um dos ocultistas falou com ele. É isso mesmo que você ouviu. Um ocultista do jogo, um NPC, conversou com ele. Ele, quando viu aquelas vozes, ele até achou que tinha algum jogador no servidor e que o chat de voz estava ligado, só que não. Ele conferiu e não havia nenhum jogador naquele servidor além dele. E aí ele começou a acreditar que sim, realmente era um ocultista conversando com ele. O ocultista falava poucas palavras, mas disse que tinha uma pessoa querendo falar com ele. O João, estranhando tudo aquilo, perguntou se esse ocultista era um tipo de ser mágico, se era outro jogador, um ADM, o que diabos ele era. O ocultista então respondeu que ele era apenas uma entidade que iria ajudar ele, e que era para ele sempre voltar às 3 da manhã, que ele seria ajudado. O João naquele momento, por incrível que pareça, ficou empolgado. E aí eu quero que você me responda, o que você faria no lugar do João? Você também ia ficar empolgado? Você ia achar que isso aí não é coisa, né, isso aí é coisa de bicho ruim, ia desligar o PC, o que você ia fazer? O João gostou. O dia então passou e o João descobriu que ele teria uma prova na segunda-feira. Pois é, sabe aquelas provas chatas, que é difícil? Ele teria uma dessa. Então ele falou que, o ocultista conversou com ele, falou que poderia ajudar ele, era uma entidade mágica. Ele então arriscou, entrou no 99 noites às 3 da manhã e lá estava o ocultista que falava. Ele pediu ajuda pra prova e, pasmem, o ocultista passou o gabarito completo da prova pra ele e ficou incrédulo e perguntou como que ele sabia disso. E o ocultista disse: eu já avisei, eu sou mágico, eu posso te ajudar como você quiser. O João então, meio descrente, foi pra aula no dia seguinte, botou as respostas que o ocultista passou e realmente era verdade, e acertou tudo. O ocultista era realmente mágico. Então o João continuou todos os dias encontrando o ocultista às 3 da manhã. Ele ficava indo até lá, chamando ele na conversa e pedindo dicas, pedindo coisas, e o ocultista sempre ajudava ele. Um dia, em uma dessas conversas, o Lucas fez a seguinte pergunta: afinal de contas, quem é você e como você sabe de tudo isso? O ocultista
deu a seguinte resposta: eu sou apenas uma entidade para te ajudar, e na verdade não sou eu que sabe das coisas. Quem sabe é o meu superior. Ele te observa o tempo todo. Ele gostou de você. Ele disse que quer sempre te ajudar. João então ficou assustado quando soube que tinha um ser superior de olho nele e que tinha gostado dele. Ele não sentiu muita coisa boa vindo disso, mas por mais que fosse algo muito assustador que uma entidade estivesse se comunicando com ele pelo jogo, ele continuou aceitando as ajudas, né? Ele realmente achava que aquilo era bom pra ele, ele tava indo bem na escola, ele conseguia pegar dicas importantes. Ele chegou até a usar isso pra poder pedir uma bola de futebol, falando que ele queria muito, e pasmem, a bola de futebol apareceu magicamente no quintal dele no dia seguinte. Então era realmente algo que ficava ajudando ele. Porém, existe um ditado que realmente é real: nada é de graça nessa vida. Então, em mais um dia que eles estavam jogando de madrugada, o cultista falou que era a hora do pagamento e que nada que foi feito era de graça. João então gelou naquele momento e questionou: como assim pagamento? Eu não tenho dinheiro, vocês não falaram que custava dinheiro. O NPC do cultista então disse que tava tudo bem, que ele não ia pagar com dinheiro, mas que tinha que pagar pessoalmente, e mandou uma coordenada geográfica. João então jogou essa coordenada na internet e viu que dava em um bosque perto da sua casa. Só que ele ficou com muito medo e não quis ir. Simplesmente ignorou e jurou que nunca mais ia abrir aquele jogo. Porém, obviamente as entidades não pararam de atormentar ele. Eles mandavam correios, mandavam e-mails, mandavam mensagens, tudo com essa mesma coordenada. Afinal de contas, a entidade queria o seu pagamento. João, vendo que não tinha mais nenhuma escolha, decidiu encarar e foi até esse lugar. Ele pegou a coordenada e foi até andando. Por sorte, o bosque não era tão longe, ficou uns 30 minutos da casa dele andando, né? Um pouco mais afastado da cidade. Ele chegou então até o bosque e ficou esperando, morrendo de medo. Ele foi sozinho, porque também tinha sido pedido, né, uma exigência, e ficou esperando lá por um tempo, até que ele se deparou com a coisa mais bizarra que ele já viu na vida dele: um cervo andando entre duas patas e com os olhos brilhando. É isso mesmo que você ouviu. Ao que tudo indica, era o cervo na vida real, querendo cobrar o que foi pago. Então o cervo era essa tal entidade superior que estava ajudando ele por ter gostado dele. Mas agora, o cervo queria seu pagamento. João então, tremendo, olhou para o cervo e disse que não tinha dinheiro. Então ele escutou uma voz sussurrando, falando que o cervo não queria dinheiro, e sim a alma dele. João então saiu desesperado correndo e o cervo começou a persegui-lo. Ele saiu correndo até conseguir sair da floresta e aparentemente o cervo tinha sumido de vista. Ele então voltou para sua casa e desesperadamente chamou a polícia, né? Avisou aquilo para os seus pais, os pais chamaram a polícia e a polícia então foi notificada para ir até o bosque. Eles foram e declararam que não encontraram absolutamente nada. João ficou de castigo por ter saído sozinho sem avisar aos pais. Porém, naquele momento ele não ligava de estar de castigo, pois o castigo botava ele em casa, né? E o que ele mais queria naquele momento era realmente ficar em casa, seguro dessa tal entidade. Entretanto, como vocês imaginam, ela não descansou e o cervo continuava aparecendo nos sonhos de João, cobrando a dívida. João então começou a fazer terapia, conversou com os pais e tentou fazer de tudo para se livrar dessa maldição, mas o cervo continuava aparecendo nos sonhos dele e dentro de sua cabeça, até que um dia o cervo aparentemente se cansou de apenas esperar e durante uma madrugada ele apareceu dentro do quarto do João, daquele mesmo jeito que vocês imaginam, alto, sobre duas patas e com os olhos brilhando. E diz a lenda que naquele dia ele realmente tirou a alma de João e João nunca mais foi o mesmo. Vocês sabem que eu sempre gosto de reforçar: essas histórias são apenas histórias, não há nenhuma prova de que ela realmente tenha acontecido. Então eu espero que eu tenha te causado medo, né? Essa é a intenção, mas não é pra você ficar sem dormir não, viu, garotão ou garotona? É só uma história, fica tranquilo. Só não jogue realmente 99 Noites 3 da manhã. Dizem que não é muito bom, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima história.